Fala galera, aqui é o Daniel. Eu estou aqui para mostrar para vocês a continuação do vídeo que eu gravei falando sobre esse programa aqui, que é um programa de cálculo de média de um aluno. Por exemplo, um professor precisa calcular a média de um aluno, ele tem esse programa aqui. Primeiro, vou mostrar aqui o que eu já tinha mostrado no outro vídeo, que é a primeira versão desse programa. Eu usei aqui o comando while, junto com try e um pouco de if aqui, para fazer o recebimento da nota. Porém, nesse programa aqui, o programa pede que o professor coloque a nota do bimestre, a nota do bimestre que o aluno teve. Então, ele já vem com essa nota do bimestre, vamos dizer assim, calculada, e aí ele pega a nota do primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre e faz uma média aqui, uma média simples. E eu usei um comandinho if aqui para definir se o aluno foi aprovado ou foi reprovado. A média aqui de corte seria 7. Programa simples, Deixa eu mostrar para vocês ele aqui em execução, rapidinho, só para vocês verem como é que ele funciona. Ele pede o nome da disciplina, por exemplo, matemática, nome do aluno, Daniel, a nota do primeiro bimestre, 5, nota do segundo bimestre. Aí aqui, esse comando while aqui, o que ele faz? Eu preciso que essa nota seja entre 0 e 10. Então, se eu colocar menos 5, ele não vai aceitar. Se eu colocar 98, ele não vai aceitar. Então, esse programa ele se protege de algum tipo de erro de digitação. Por exemplo, se digitar uma letra K, ele vai pedir que você insira um valor entre 0 e 10. Então, segundo bimestre, 5, terceiro bimestre, quarto bimestre. E aí ele dá aqui, Daniel foi reprovado em matemática com média final de 5. Beleza. Esse while ele faz essa proteção contra algum possível erro, ele dá essa mensagem aqui, o valor precisa ser entre 0 e 10 e tal. O que eu fiz? Esse outro programa aqui é uma versão melhorada desse primeiro programa que eu fiz. O que eu fiz? Eu usei aqui funções para deixar o programa um pouco mais enxuto, porém eu consegui dar mais inteligência para esse programa. Então o que acontece? Esse programa aqui, ao invés dele receber já a nota do primeiro bimestre, ele recebe as atividades. Vamos supor que cada bimestre o professor passe 3 atividades, sei lá. Nota do caderno, nota de algum trabalho e nota da prova. Tá? São 3 atividades para cada bimestre e aí, considerando essas 3 atividades, ele faz um cálculo da média do bimestre, pega a média do bimestre e faz a média do ano, vamos dizer assim, para dizer se o aluno foi aprovado ou foi reprovado. Basicamente isso. Ele faz mais coisas do que aquele primeiro programa, porém, ele basicamente tem mesmo tamanho, quase o mesmo tamanho. É quase do mesmo tamanho. E eu acho que usando funções, para mim, parece que fica mais enxuto e mais até organizado o programa aqui. Então, o que eu fiz? Aquela função do while que faz a proteção contra algum tipo de erro, eu coloquei ela dentro de uma função. Aquela parte do programa eu coloquei dentro de uma função que eu vou chamar essa função, eu chamei aqui de valid, e eu vou chamar ela sempre que precisar fazer a validação de uma nota de entrada. E a outra função que eu usei foi essa função aqui, nbin, chamei de nbin, que é a função do cálculo da nota do bimestre. Que eu vou chamar ela sempre que precisar calcular a nota do bimestre. Aí o que eu fiz? Primeiro eu uso a função valid para receber as notas. Ela pede a nota da atividade como parâmetro, e qual o bimestre que é. Porque aí ele vai usar essas informações aqui, atividade, bimestre. Entendeu? E aí,
para receber a nota de cada atividade, eu usei essa função valid, ó, atrelando ela a uma variável, né? Cada vez a uma variável, o resultado dela. Então, recebendo essas variáveis, definindo essas variáveis, gravando o resultado dessa valid dentro de cada variável, e usei a função nbin para calcular a nota de cada bimestre. Então, a nota do primeiro bimestre é essa nbin, a entrada que ela pede são nota 1, nota 2, nota 3, que são as notas de cada atividade, certo? Que são recebidas aqui. Então, eu peguei essas variáveis que eu gravei aqui, que são as notas de cada atividade, e coloquei elas aqui como parâmetro para essa função nbin. E aí ele faz o cálculo da média de cada bimestre. E aí eu peguei essas informações que estão gravadas nessas variáveis aqui e coloquei no cálculo da média normal, do mesmo jeito que eu usei no outro programa, para calcular a média. Fiz uma média simples, calculando a média, e o if do mesmo jeito, para checar se o aluno foi aprovado ou reprovado e dar a resposta. Vamos executar esse programa para eu mostrar para vocês como é que funciona. Então, por exemplo, ele pede o nome da disciplina, matemática, pede o nome do aluno, e aí ele pede aqui, ó, digite a nota da atividade 1 do bimestre 1. Então, ó, 4, ele aceita. Veja que se eu colocar, por exemplo, 11, preciso de um número de 0 a 10. Se eu colocar 11, ele não vai aceitar. Se eu colocar um número negativo, ele não vai aceitar. Se eu digitar, por exemplo, uma letra, ele não vai aceitar. Então, esse programa aqui está protegido de possíveis erros de digitação. Por exemplo, se eu digitar um caractere aleatório, ele não vai aceitar, ele vai dar essa mensagem de erro. Então, esse programa está protegido por esse comando aqui, while, junto com esse try aqui que eu já expliquei para vocês, dentro dessa função valid aqui, que eu chamo ela sempre que precisa. Entendeu? Então, ó, por exemplo, atividade do segundo bimestre, atividade 2 do primeiro bimestre, 3, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre, e aí ele dá aqui o resultado da média final. Daniel foi reprovado em matemática com média final de 4. Eu usei aqui a mesma média de corte, 7, para definir se o aluno foi aprovado ou reprovado. Então, basicamente é isso. Eu só dei uma melhorada nesse programa usando funções para deixar ele um pouquinho mais organizado. E eu acho que ele ficou até mais enxuto, né? Até ficou menor e mais fácil da gente entender, né? Eu separei aqui cada bimestre dele, né? Cada parte do programa, o que cada parte está fazendo, para ficar um programa um pouquinho mais organizado. É isso aí, eu vou continuar trabalhando nesse programa, fazer mais algumas melhorias nele e vou gravando aqui, mostrando para vocês aqui cada melhoria que eu for fazer. Por enquanto é isso, obrigado, valeu!